Este é Nikola Tesla, o maior inventor de todos os tempos, e está é sua maior invenção, o motor de indução de corrente alternada, no início do século XXI. Inventores modernos como Elon Musk começaram a colocar esses motores de indução de corrente alternada em carros elétricos, e assim nasceu a Tesla Motors de Elon Musk. A Tesla tem constantemente melhorado esse design centenário, desde o Model S até o Model 3 e até mesmo para seu próximo carro elétrico que ainda nem foi lançado. É assim que a Tesla reinventou o motor elétrico. O motor de indução de corrente alternada é um produto que remonta aos primeiros dias da Tesla Motors e ao desenvolvimento de seu primeiro veículo Roadster. Mas, em uma visão mais ampla, o motor de indução remonta aos primórdios da Revolução Industrial. A corrente alternada é o tipo de eletricidade que nos cerca diariamente, é o que sai das tomadas em nossas paredes e percorre as linhas de energia em nossas ruas. Nikola Tesla é amplamente considerado o pai da eletricidade de corrente alternada e foi uma figura fundamental na adoção da corrente alternada para alimentar a rede elétrica dos Estados Unidos por volta do início do século XX. Muitas pessoas consideram a maior invenção de Tesla como sendo o motor de indução de corrente alternada, essencialmente um dispositivo que transforma eletricidade e corrente alternada em movimento mecânico e, quando usado na direção oposta, pode transformar movimento em eletricidade. Uma das primeiras aplicações em grande escala do gerador de corrente alternada de Tesla foi a captura de energia hidrelétrica nas cataratas do Niágara. Quando falamos em corrente alternada, estamos realmente falando sobre a direção em que a eletricidade se move por um circuito. Para que a eletricidade corrente alternada funcione, a direção da corrente elétrica deve alternar continuamente entre frente e trás. Isso permite que a eletricidade corrente alternada seja transmitida em altas voltagens por longas distâncias e depois convertida em baixa voltagem para entrega final ao consumidor. Quando você transmite eletricidade através de um material condutor, como um fio de cobre, você também cria um campo magnético nesse fio. Isso é um eletroímã. Uma das primeiras grandes aplicações dos motores corrente alternada de Tesla foi na captura de hidroeletricidade nas cataratas do Niágara. Existem dois componentes essenciais de um motor elétrico, o estator e o rotor. O rotor gira e o estator permanece estacionário. Como o nome sugere, o motor de indução utiliza um campo magnético rotativo no estator para induzir uma força rotativa no rotor. O estator é basicamente um anel de fio de cobre disposto em bobinas que vão da frente para trás do motor. Cada bobina de fio é enrolada em torno de um pedaço de ferro. Então, quando a eletricidade flui através da bobina de fio, ela se torna um eletroímã poderoso. A polaridade de cada ímã é determinada pela direção da corrente. Então, alternando as direções da carga elétrica aplicada a cada bobina subsequente e invertendo cada polaridade em sequência, criamos um campo magnético rotativo que viaja ao redor do anel do estator. A velocidade com que o campo magnético gira pode então ser controlada pela taxa na qual você pode alternar o fluxo de eletricidade. O rotor, neste caso, é um componente muito mais simples. Existem vários tipos diferentes de rotores usados em diferentes designs de motores de indução, mas o que vamos nos concentrar hoje é conhecido como rotor em gaiola de esquilo. Ele recebe esse nome porque a estrutura é um cilindro de alumínio com barras que vão da frente para trás do rotor, com tampas de metal circular nas extremidades. Não há fornecimento de eletricidade fluindo para o rotor e não contém ímãs naturais. É literalmente apenas uma gaiola de metal que pode girar livremente, e no entanto, o rotor pode ser transformado em um ímã pelo campo magnético rotativo do estator. Uma das coisas interessantes sobre ímãs é que eles se movem em relação ao material condutor, eles podem induzir uma corrente elétrica nesse condutor, criando um eletroímã sem a necessidade de contato, apenas movimento relativo. Você pode ver isso ao soltar um ímã em linha reta dentro de um tubo de cobre. Conforme o ímã cai, ele induzirá um campo magnético no tubo, que então funcionará contra o próprio ímã e retardará a queda do ímã através do tubo. O mesmo acontece dentro do motor de indução. Ao girar o campo magnético em torno do estator usando corrente alternada e eletroímãs, um campo magnético será induzido nas barras do rotor de gaiola de esquilo. Esse campo magnético induzido reagirá contra o magnetismo do estator. Sabemos que ímãs com a mesma polaridade se repelirão e essa força de magnetismo fará com que o rotor gire na direção do campo magnético do estator. Quanto mais rápido você alternar o fluxo de corrente através do estator, mais rápida será a rotação do campo magnético e mais rápido será o movimento do rotor devido ao efeito de repulsão magnética. A única ressalva que precisamos lembrar é que o rotor terá que se mover em uma taxa mais lenta do que o campo magnético rotativo do estator, porque o campo magnético é criado pelo movimento relativo. Se os dois estiverem girando em sincronia, não haverá mais esse movimento em jogo e o rotor se desmagnetizará e desacelerará. Desde que este motor de indução foi patenteado por Nikola Tesla em 1888 até os dias atuais, os motores corrente alternada têm sido um pilar da sociedade industrial. Os vemos em tudo, desde elevadores e bondes até ventiladores de teto e máquinas de lavar. Qualquer coisa que seja conectada à rede elétrica e gire provavelmente tem um motor de indução de corrente alternada dentro. Então, quando chegou a hora de Elon Musk e sua equipe de fundadores da Tesla Motors escolherem uma fonte de energia para seu primeiro veículo elétrico Roadster, havia um candidato muito óbvio, o motor de indução de corrente
corrente alternada. Ao usar um veículo elétrico, o design oferece uma vantagem significativa. Quando você gira os ímãs do estator mais rápido do que o rotor, você eletrifica o rotor e cria um ímã. Mas quando você gira o rotor mais rápido do que o estator usando uma força externa como uma roda, você eletrifica o estator, que então pode transferir a energia em excesso de volta para o pacote de baterias e aumentar o alcance de condução do veículo. Isso é como funciona a frenagem regenerativa. A Tesla manteve o motor de indução de corrente alternada como sua unidade de acionamento principal nos modelos SX. Isso permitiu que os veículos relativamente grandes e pesados alcançassem feitos surpreendentes de aceleração a partir da parada, mas também vieram com uma desvantagem significativa que precisava ser resolvida. A beleza do motor de indução de corrente alternada está em sua simplicidade: bobinas de fio de cobre, alguns pedaços de aço e ferro, uma gaiola de esquilo de barras de alumínio. Não há muito o que dizer sobre isso. É exatamente por isso que os motores em aparelhos como condicionadores de ar e máquinas de lavar podem funcionar por décadas sem falha. As desvantagens dos motores de indução originais começam a se mostrar apenas quando você busca o máximo de potência e eficiência, o que é exatamente o que a Tesla estava procurando quando projetou seu Model 3. Então, tudo o que acabamos de falar ainda se aplica a este novo motor que a Tesla criou para seu Model 3, mas com uma adição-chave: ímãs permanentes. Especificamente, eles adicionaram ímãs permanentes ao rotor. Agora, em vez de uma gaiola de esquilo de alumínio, temos esse núcleo de ferro denso preenchido com tiras de um elemento de terras raras magnético chamado neodímio. O nome técnico para esse novo tipo de motor é IPM-SYRM, que significa motor síncrono de relutância interna de ímã permanente. É complicado? Aqui está a explicação. Você poderia fazer um motor de ímã permanente pegando um cilindro de metal e fixando 4 ímãs na parte externa com polos sul em cima e embaixo e polos norte nos lados. Isso seria o seu rotor, e quando você coloca isso dentro do estator que mencionamos antes e começa a girar o campo magnético e eletromagnético nas bobinas do estator, seu rotor de ímã permanente seguirá. Agora, podemos girar o rotor exatamente na mesma velocidade que o campo magnético rotativo do estator, porque não estamos mais dependendo do movimento relativo para induzir o magnetismo no rotor. Isso nos dá uma eficiência e potência mais alta, especialmente ao acelerar a partir da parada, porque temos esses dois campos magnéticos muito poderosos que podem instantaneamente se repelir. Mas há um grande problema, na verdade, dois problemas. Em primeiro lugar, os ímãs permanentes presos à parte externa do rotor tenderão a se soltar devido à força centrífuga. Quanto mais rápido o rotor gira, mais provável é que se desfaça. Mas, mais importante ainda, o segundo motivo é que a rotação dos ímãs permanentes começará a induzir seu próprio campo magnético nas bobinas do estator em alta velocidade, e isso será oposto ao fluxo eletromagnético no estator, e essa força vai querer retardar todo o sistema. Isso é chamado de contraforça eletromotriz, back EMF, e quanto mais rápido o rotor girar, mais back EMF você terá. Para combater esses dois problemas, introduzimos o design de um motor de relutância. O alumínio e o cobre só são magnéticos quando você passa eletricidade por ele, mas o ferro é naturalmente atraído por campos magnéticos, então podemos usá-lo como material do rotor dentro de nosso mesmo estator de eletroímã. E esse rotor de ferro seguirá em sincronia com a rotação do campo magnético do estator. Novamente, há uma ressalva. Precisamos cortar canais no material de ferro que se alinhem com a forma do campo magnético que o cerca. Isso alinhará a relutância magnética do núcleo de ferro com o campo magnético do estator e permitirá que eles girem em sincronia. Este é o nosso motor síncrono de relutância. É um design de motor muito eficiente e funciona muito bem em alta velocidade, porque não há contraforça eletromotriz criada pelo rotor de ferro. A desvantagem aqui é que um motor de relutância tem uma densidade de potência muito baixa ao acelerar em baixa velocidade, porque o rotor só pode seguir o campo magnético rotativo do estator. Você não obtém esse efeito de impulso instantâneo de dois campos magnéticos agindo um contra o outro. Agora, tudo o que precisamos fazer é adicionar ímãs ao rotor e obtemos nossa combinação perfeita. Os canais que cortamos no núcleo de ferro tornam o local ideal para nossos ímãs permanentes viverem. Isso é o nosso motor de ímã permanente interno. Colocando-os dentro do rotor de ferro, reduzimos o efeito dos ímãs permanentes nos enrolamentos do estator e, assim, reduzimos o problema da contraforça eletromotriz. Agora, ainda há uma tarefa muito complexa aqui que envolve equilibrar o efeito de relutância do núcleo de ferro com o impulso magnético dos ímãs permanentes. Você quer usar a potência dos ímãs permanentes durante a aceleração, mas depois anulá-los e mudar para a eficiência da relutância em velocidade de cruzeiro. Isso é tudo controlado por um software muito avançado que controla o campo magnético do estator, que não podemos começar a explicar. E é por isso que o motor IPM-SYRM nunca foi amplamente utilizado até a Tesla surgir, e agora a Tesla está prestes a levar esse design para o próximo nível. Com o design do motor para o Model 3, a Tesla conseguiu maximizar tanto a potência quanto a eficiência, mas isso veio com um custo. Se lembrarmos do motor de indução original, ele vinha com um rotor relativamente
relativamente simples e barato feito de barras de alumínio. Ao mudar para o IPM-SYRM, a Tesla introduziu o elemento de terras raras neodímio em seu rotor, tornando-o muito mais caro. Agora, a Tesla está dedicando sua pesquisa e desenvolvimento a uma plataforma de veículos de próxima geração que deve reduzir drasticamente os custos enquanto maximiza a eficiência. Isso servirá como base para seu próximo veículo de táxi autônomo. De acordo com o que aprendemos no ano passado no Dia do Investidor da Tesla, os designers estão alcançando grande parte dessa redução de custos eliminando elementos de terras raras da composição dos motores. Não é que o neodímio seja particularmente escasso na composição geral da Terra, mas é difícil de localizar perto da superfície e geralmente não encontramos grandes concentrações em um só lugar. Portanto, o custo é relativamente alto e o suprimento é relativamente baixo. No entanto, os engenheiros ainda preferem o neodímio para motores elétricos porque ele tem um campo magnético forte que não se degrada ao longo do uso prolongado, então justifica o custo. A Tesla está dizendo que pode prescindir da necessidade de qualquer elemento de terras raras em seus novos ímãs. Então, o que eles usarão em vez disso? Um material amplamente popular para fazer ímãs é chamado de ferrite. Este é um material cerâmico composto principalmente de óxido de ferro, também conhecido como ferrugem, combinado com metais adicionais como manganês, níquel e zinco. Mas não importa qual, você encontrará ímãs de ferrite cerâmicos em tudo, desde alto-falantes e guitarras elétricas até furadeiras sem fio. Eles também ajudam a manter a porta da sua geladeira fechada, então é um material muito comum e acessível. A desvantagem do ferrite em comparação com o neodímio é a força magnética. Você precisaria de uma quantidade muito maior de ferrite para igualar a força de um ímã de neodímio e não há muito espaço extra dentro de um motor elétrico. Sabemos que a Tesla pode recuperar parte disso aumentando a eficiência. Eles fizeram isso no passado. Apenas no período entre o Model 3 e o Model Y, os engenheiros conseguiram reduzir a quantidade de material de terras raras necessária para o motor elétrico sem sacrificar nenhuma potência. Mas inevitavelmente, ao mudar para um ímã de ferrite, a Tesla perderá um pouco de desempenho em seu próximo veículo. Então, em vez de ir de 0 a 100 em 6 segundos, pode levar 8 ou 9 segundos. Mas isso não é o fim do mundo. Este é um veículo feito para transporte em massa, não para corrida. Desde os dias de Nikola Tesla, bons inventores estão simplesmente tentando extrair mais funcionalidade do mundo ao seu redor. Como podemos fazer mais trabalho com menos energia? Como podemos combinar diferentes princípios para criar algo novo e mais eficaz? E é isso que a empresa Tesla tem continuado a fazer ao longo das últimas 2 décadas. E você, o que acha sobre isso? Deixe nos comentários, inscreva-se no canal.